agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para compartilhar da graça do nosso Deus, que é Sua palavra.
Quero te dizer que a misericórdia do Senhor se renova mais uma vez na nossa vida. Eu quero desejar a você força para vencer mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Se você não conseguir andar, caminhe, mas não pare de lutar. Corra atrás daquilo que você tem no seu coração como objetivo. Existem coisas que só dependem de nós. Aquilo que for para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas não queira terceirizar a sua responsabilidade. Levante, tenha força e vai, porque Deus te dará vitória. Coisas novas vão chegar através da sua atitude, porque Deus tem coisas boas para te abençoar. Que Deus abençoe. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Irmãos, mais uma vez, paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe os homens, todos os irmãos. Deus abençoe os irmãos aqui da sede, pastor Gilson, que deveria estar aqui, mas eu acredito que o irmão vai corrigir isso amanhã. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero convidar os irmãos a uma leitura da palavra de Deus, livro de João, capítulo 9. Bom, Misael, cadê os homens daqui? João capítulo 9, verso 3. Eu tive hoje com os irmãos percorrendo as obras da igreja em Suzano, Itaquá e Mogi, né? E quando eu cheguei aqui na sede já era tarde, não lembro, 5 e pouco, quase 6, né? 17h50, estava 5:50. Eu tinha que ir em casa, tomar banho e voltar. E eu não tinha me preparado. Então, no caminho, eu perguntei a Jesus o que falar com os irmãos. E o Senhor falou ao meu coração, eu fiz algumas anotações do trânsito mesmo, no carro. E quando eu voltei aqui, eu fui organizar isso, que eu quero conversar com os irmãos hoje. João capítulo 9, verso 3. Vamos do 1, o 2 e o 3, ok? Ok? Então vamos lá. 1, 2, 3. Diga, foi assim para. Bem forte, vamos embora. Foi assim para. Última vez. Foi assim para. Muito bem. Podemos assentar, irmãos. Meus irmãos, ninguém entre nós ou entre qualquer outro ser humano, outros seres humanos, tem explicação para tudo. Há muitas coisas sobre as quais não temos a menor ideia. Quem já passou alguma fase que alguém perguntou, o que está acontecendo? E você responde, não faço a menor ideia. Quem já passou por essa? Pois é. Existem coisas que nós não conseguimos explicar. Mas o fato de nós não conseguirmos explicar, não quer dizer que Deus não possa explicar.
E Ele explica na hora que quer, como quer, do jeito que quer. Cabe a nós, seus servos, nos dobrarmos e nos submetermos à sabedoria de Deus, ao poder de Deus e à vontade de Deus. Há coisas que nós passamos anos sem entender, e a gente não consegue entender. Houve um dia em que eu ouvi que eu seria sucessor de um homem de Deus. Eu achei muito estranho, porque eu era muito novo, ainda sou até hoje, mas eu era mais ainda. Mas o tempo passou e eu fui designado para vir congregar aqui com os irmãos. E o meu pastor morreu. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Passados alguns anos, ajoelhado aqui, não lembro se já era esse púlpito, era de madeirite ainda, o Senhor falou para mim. Eu não esqueci aquilo que falei. Só que na sua cabeça você pensava que era uma coisa. Mas eu quero que você saiba que você não é pastor de tijolo. Você é pastor de gente. E eu fiquei ainda um período sem entender, até que o Senhor novamente disse aqui nesse púlpito: aquilo que você imaginava como segmento de trabalho, não era lá, mas aquela unção que estava lá está sobre você aqui. E aí eu fui conseguir entender. Há coisas que nós passamos muito tempo sem entender. E nesse período nós temos 4 fases. A primeira, a fase da esperança. E a gente começa a dizer: vai passar. Vai passar. E o tempo passa. E a gente diz: não, é só por mais um momento. E o tempo continua rodando. E como a gente não vê que a coisa passa, a gente entra na segunda fase, que é a fase de conformação. E a gente começa a dizer: vou ter que conviver com isso mesmo. Deus sabe o que está fazendo, Deus me conhece, Deus sabe da sinceridade do meu coração, sabe que eu não plantei para colher isso. E a gente vai se conformando. Com o tempo a gente entra na terceira fase, que é a fase da murmuração. E a gente começa a reclamar. Por que que Deus deixou? Será que Deus não está vendo? Será que todo mundo que não vale nada desfruta de um monte de coisa, e eu que sou servo de Deus estou passando por isso? Por que que Deus permitiu isso? Eu tenho feito a minha parte. Fase da murmuração. Mas depois da fase da murmuração vem a quarta fase, que é a fase do silêncio. Porque a gente conseguiu entender que murmurar é pecado. A gente conseguiu saber que murmurar fere a Deus. A gente conseguiu saber que murmuração
atrasa a marcha da nossa jornada. Então a gente silencia. E quando a gente silencia, a gente começa a perguntar para nós mesmos: falar para quê? Não vai resolver. Se Deus quiser resolver, Ele resolve do jeito dele, na hora dele. E aí, silêncio. Mas Deus sempre tem uma explicação. E é isto que o texto está falando para a gente. Como é que a gente vai lidar com aquela fase que a gente fica dizendo: Deus, fala comigo, e Deus não fala? Aquela fase que a gente levanta de madrugada e vai orar, às vezes no frio lá fora de casa, e diz: Senhor, me responde, e Deus não fala nada. Como é que a gente lida com aquela fase que a gente apresenta a Deus jejuns e nada? Teve uma época em que Jesus andou pelas terras Ciro-fenícias lá, e apareceu uma dona lá gritando, e a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. A mulher está desesperada, gritando: tenha dó da minha filha, me socorre. E Jesus não lhe respondeu palavra. E aí, é aquela história da igreja que todos nós vivemos. Quando um irmão passa uma luta e ele sozinho ora e não resolve, o que ele faz? Pede ajuda, não é assim? Manda um bilhetinho: igreja, ore por mim. E aí vão os obreiros de Jesus, tinha 12, vão os obreiros dizer para Jesus: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem feito doida, gritando atrás de nós. E Jesus então diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, não tenho compromisso com ela. Mas a mulher não desistiu, ela continuou buscando, continuou atrás do Senhor, até que ela ficou na frente dele e disse: tem misericórdia da minha filha, que está terrivelmente endemoniada. E Jesus diz para ela: não é bom pegar no pão do filho e jogar para o cachorrinho. É mais ou menos dizer: cachorrinha, sai daqui. Mas ela não desistiu, continuou e se dobrou diante do Senhor e disse para ele: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé, seja isto feito como você quer. Ele não diz como eu quero, como Deus quer, como o Pai quer, não, ele diz como você quer. Irmãos, há coisas que a gente não tem explicação, mas tem algo que nós podemos saber: é que a fé não comporta desistência. Olha para o colega e diga: a fé não comporta desistência. Diga: regra básica da fé: é proibido desistir. Forte, vamos embora. Regra básica da fé: proibido desistir. Aquele homem desse texto
viveu vários anos sofrendo. Ele viveu um dilema. Falar o quê para quem? Se já passou a fase da esperança, já passou a fase da conformação, já passou a fase da murmuração, já passou a fase do silêncio, vou falar o que para quem? O negócio é viver, um dia de cada vez. E esse um dia de cada vez, pode ser numa esquina da vida, num canto qualquer da jornada, numa situação sem expressão alguma, ou pode estar no meio de uma multidão, mas ele quieto. Quem daria ouvidos para um homem naquelas condições? Quem ouviria o que ele tem para dizer? Existem coisas, irmãos, que só Jesus dá conta de ouvir. E existem falas da alma que ser humano nenhum escuta, mas o Senhor ouve o que está lá na alma, no coração. Onde ninguém sonda, já se disse que coração de homem é terra que ninguém sonda. Ninguém daqui, mas o Senhor sonda o rim e o coração. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando chega o tempo, Deus esclarece tudo. E se nós ficarmos firmes, nós vamos ouvir o esclarecimento e vamos receber a solução. Veja de novo o verso 3. Ele diz: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, para que isto acontecesse. Mas foi assim para quê? Para o que Deus permite certas coisas? Qual o propósito de Deus deixar que aconteçam certas coisas que a gente não dá conta de entender? Por que é que Deus permite que aconteçam coisas que a gente não consegue entender? Jesus diz: foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Bom, então cabe uma pergunta inteligente: o que é essa tal obra de Deus? Se isto tudo aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus, eu preciso saber que obra de Deus é esta. Olha bem para o colega e diga uma vez: Jesus falou para o Pedro: o que eu faço agora, você só vai entender depois. Existem coisas que a gente só vai entender depois. E o que é essa tal de obra de Deus? Bom, pega a Bíblia e volta aí 2 páginas, ou 3 talvez. 2 ou 3. Vai no capítulo 6, verso 27. João capítulo 6, verso 27. Jesus está dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, leia: de novo. Que faremos para executarmos as obras de Deus. Jesus então vai dizer, vai lá.
Bora lá, a obra de Deus é esta, singular, única, 2 pontos. A obra de Deus é esta o quê? Leia. A obra de Deus é crer em Jesus. Olha para o colega e diga: a obra de Deus é crer em Jesus. Qual é o maior tesouro que está dentro de você? A fé em Jesus. Crer em Jesus. Está escrito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obra é crer em Jesus. Crer em Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. É mais importante do que cargos, é mais importante do que ministério, é mais importante do que função, é mais importante do que posição. Crer em Jesus é o teu maior tesouro. Mas então, por que é que Deus permite acontecer certas coisas? Para que a gente aprenda a crer nele. Bom, a obra de Deus, que é crer em Jesus, tem desdobros. E os desdobros podem gerar milagres. E é disso que o texto trata. Vai no capítulo 9 de novo, agora no verso 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E aí ele foi, se lavou e voltou. E quando voltou ele estava vendo. Bom, lodo no olho faz enxergar? Depois que o lodo está no olho, mandar lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé fica na entrada da cidade, na porta das ovelhas. Quando você entra na porta das ovelhas, virou à direita, tem o tanque de Siloé. Qual era a função dele? Lavar as ovelhas, para depois da ovelha lavada ir para o sacrifício. Não podia levar a ovelha suja, então lavava a ovelha e ia para o sacrifício. Então a água não era a mais limpinha do mundo, mas Jesus mandou, e Ele sabe o que está fazendo. Abraça aí o vizinho e diga: quero te dar uma informação. Jesus sabe o que está fazendo. Mas veja agora o desdobro disso. O que é que o milagre provoca nas outras pessoas? Vai no verso 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Aí uns olham e dizem assim: é ele mesmo. E outros dizem: parece que é ele.
Mas ele olhava para a turma e dizia: sou eu. Presta atenção, enquanto ele está lascado da vida, cego, ele passa desapercebido. Só foi Jesus operar na vida dele, começa a curiosidade. E quando começa a curiosidade, ele tem que dizer: de fato eu era isso aí que vocês disseram, eu era cego, eu ficava sentado e eu mendigava. Aí alguém pergunta para ele, verso 10, como é que aconteceu isso aí? E ele responde: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai se lavar lá no tanque de Siloé. E aí, olha o que está escrito lá: então eu fui e me lavei e passei a ver. Diga: então. Esta palavra então requer uma olhada no que está antes dela. E o que está antes dela? Jesus fez lodo, Jesus passou no meu olho e ele me mandou ir lá me lavar. Então, já que ele me mandou, eu fui. Olha bem para o colega e diga: a primeira coisa que a gente precisa guardar, quando Jesus quer mudar a nossa vida, a gente precisa aprender a obedecer o que ele fala. Se nós aprendermos a obedecer o que ele fala, vai mudar. Eu fui, eu me lavei e eu vi. Ou seja, eu obedeci e deu certo. Então disseram para ele, verso 12: ok, onde é que ele está? Resposta: não sei. Irmãos, aqui é um outro problema. A obra de Deus é o que mesmo? A obra de Deus é o que mesmo? Crer em Jesus. E aí alguém pergunta: cadê esse tal Jesus? E a resposta é: não sei. Não sei. Não sei. Ele fez milagre, ele mudou minha vida, ele transformou minha história. Eu era cego, agora eu enxergo. Eu mendigava, agora eu posso trabalhar. Eu tinha uma vida complicada, agora a minha vida é diferente, mas eu não sei onde ele está. Há um punhado de gente assim. Eu não recrimino nenhum, porque a obra de Deus é? A obra de Deus é? A obra de Deus é? Crer. Continua lendo. Pegaram este rapaz e levaram para o clero, para o ministério. E lá começa um calvário para ele. Primeiro, era sábado, no dia que Jesus fez o milagre lá. Então, perguntaram para ele: como é que você viu? E ele contou: o homem chamado Jesus fez lodo, passou no meu olho, mandou me lavar, eu fui, me lavei e voltei vendo. Olha bem para o colega e diga: ele já está com uma agenda de testemunho. Sabe aquele que começa a dizer assim: vou ganhar a vida contando o meu testemunho? E começa a dizer: abertas as agendas para o ano tal, para eu contar o meu testemunho. Só que não sabe onde está Jesus. Contando testemunho, mas não sabe onde está Jesus. Continua lendo. Verso 16.
Então alguns dos fariseus diziam: esse homem aí não é de Deus não, ele não guarda o sábado. Aí outros diziam assim: como é que pode um pecador fazer sinais desse jeito aí? E começou a haver uma briga, dissensão, debate teológico. Um pastor vai e grita que o outro é do Satanás, e o outro vai e grita: não, do Satanás é o outro. Continua. Verso 17. Tornaram a dizer para ele: o que você diz desse que abriu seu olho aí? Eu digo que ele é um profeta. Por quê? Porque na cabeça dele ele é um profeta. Para alguns, Jesus é quem faz milagre de arrumar emprego, de curar uma doença, de falar o futuro. Mas a obra de Deus é crer em Jesus, não como um profeta. Continua lendo. Verso 18. Os judeus então não creram que ele tivesse sido cego. Sabe quando você passou a vida toda lascado, ninguém enxergava você, de repente Deus muda a sua história, e alguém vem e diz para você assim: eu não acredito que você era desse jeito. Não acredito. Mas aconteceu, eu era cego, aí ele fez lodo, ele passou no meu olho, ele mandou me lavar, eu fui lá, me lavei, voltei, estou enxergando. E a turma diz: não acredito. Aí disseram assim: vamos chamar seus pais, tirar a prova. Tá bom, chama os pais. Chegaram os pais, e a pergunta está no verso 19. Esse aí é o filho de vocês? É. Vocês dizem que ele nasceu cego? Sim. Como é que ele está enxergando agora? Aí os pais olharam para eles e disseram assim: a gente sabe que ele é nosso filho. A gente viu nascer, a gente cuidou, trocou fralda, deu mamadeira, e a gente viu. E a gente sabe que ele nasceu, volta lá, meu filho, ele nasceu, então nós sabemos que ele é nosso filho, e nós sabemos também que ele nasceu, vírgula, mas agora como ele está enxergando, ou quem abriu o olho dele, nós não sabemos. Pergunta para ele: ele já tem? Significa que do dia que nasceu até esse dia, passou muito tempo. Ele já tem? Pergunta para ele. Ele vai falar por si mesmo. Veja o verso 22 e se assuste. Leiam. É dizer de outra forma: se alguém confirmar que Jesus faz milagre, vai ser excluído. E os pais tinham medo de ser excluído. Verso 23. Por isso é que seus pais disseram: ele tem idade, pergunta para ele. Verso 24. Chamaram o rapaz de novo, dizendo para ele: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem aí é um pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu estou vendo. Isso é que eu sei. Mas ele não conhece Jesus, ele não sabe onde está Jesus, ele só sabe que Jesus fez. Mas a obra de Deus é crer.
A obra de Deus não é um milagre. A obra de Deus não é ser cego e passar a enxergar. A obra de Deus não é ficar coxo e começar a andar. A obra de Deus não é ter um rim parado e voltar a funcionar. A obra de Deus é crer. Estas coisas acontecem, milagres acontecem, situações são factíveis. Para quê? Para a gente acreditar. Diga aí, todo milagre tem uma razão de ser: levar as pessoas a crerem em Jesus. Mas continua lendo. Estamos no verso 26. Perguntaram para ele: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Vamos lá de novo. A agenda está cheia. Diga, contando o testemunho de novo. Diga aí. Contando o testemunho de novo. Eu já disse. Vocês não querem ouvir? Por que vocês querem ouvir tudo de novo? Vocês estão querendo virar discípulo de Jesus? Esse é o ceguinho falando, que agora não é mais cego. Então o injuriaram e disseram para ele: discípulo dele seja você, nós somos discípulos de Moisés. Debate teológico. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este aí a gente não sabemos nem de onde é. O homem respondeu e disse: aí é que está a maravilha. É que vocês não sabem quem ele é, não sabem de onde ele vem, e ele me abriu o olho. Vocês que são da religião não sabem, mas ele fez. E aí eles disseram para ele: a gente sabe que Deus não escuta pecador. A gente sabe. Mas se alguém teme a Deus e faz a vontade de Deus, Deus escuta esse homem. Verso 32. Desde o início do mundo, desde que o mundo é mundo, desde que tudo começou, nunca se ouviu que alguém tivesse aberto os olhos de um cego, de um cego que nasceu cego. Se esse não fosse de Deus, não ia poder fazer nada. Quem está dizendo isso é o moço que era cego. Então disseram para ele assim: você nasceu tudo em pecado e quer ensinar teologia para a gente? O que mesmo? Olha para o colega e diga: vamos modernizar a palavra. Excluíram ele. Excluíram ele. Veja o verso 35. Leia bem alto. Para lá agora. Primeira coisa, Jesus não fica muito feliz quando alguém expulsa alguém da sua casa. Olha para o vizinho e diga: guarda esta, que essa é boa. Jesus não fica feliz quando alguém é expulso da sua casa. Segunda coisa, se ele foi expulso da casa, Jesus vai procurar ele. E Jesus encontra. Jesus encontra. Jesus encontra gente que ninguém quer perto. Jesus encontra gente que ninguém sente prazer na companhia.
Jesus encontra gente que os almofadinhas da religião acham que não serve para nada. Jesus encontra. E quando Jesus encontra, Jesus faz a pergunta: qual é a obra de Deus mesmo? Qual é a obra de Deus? Então vem a pergunta. Qual é a pergunta? Para. O que está escrito aqui é que ele nasceu cego, viveu cego, passou toda aquela luta, até encontrar Jesus, recebeu o milagre, ser desprezado, expulso, jogado fora, abandonado, só para ouvir essa pergunta? Olha para o colega e diga: é, só isso mesmo. Fecha esse olho que Deus te deu aí. Fecha esse olho aí. Escute uma palavra de Deus em nome de Jesus. Quantas vezes você já se perguntou por que Deus permitiu isto? Por que Deus deixou que isto acontecesse? Por que Deus me sobreveio tantas coisas? E a resposta é: Deus deseja que você creia em Jesus. Não só um sujeito que faz barro e põe no olho. João capítulo 3, verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Crer em Jesus. Quando isto aconteceu, verso 36, ele respondeu e disse: quem é ele? Ele recebeu o milagre de Jesus. Ele obedeceu Jesus. Ele fez o que Jesus mandou. Mas agora Jesus está perguntando: você crê no Filho de Deus? E ele diz: quem é ele para eu crer? Quem é Jesus? Veja o próximo verso. Jesus diz para ele assim: você já ouviu, sou eu mesmo que estou falando com você. Põe a mão no ombro do vizinho aí e diga: existem uns momentos bem diferentes na vida em que Jesus se revela para nós dizendo: sou eu que estou falando com você. Abraça o colega e diga: é, sou eu mesmo que estou falando com você. Sou eu mesmo. Verso 38, leia. E ele disse: esta é a obra de Deus. Mestre, que faremos para realizar as obras de Deus? As obras de Deus são, ou a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. E agora o homem, depois de tudo isso, diz: eu creio. E quando alguém crê em Jesus, se dobra diante de Jesus e adora Jesus. Ocorre que a adoração só se dá a Deus. Não se pode adorar a nada nem ninguém que não seja Deus. O que Jesus está dizendo: eu sou Deus. João capítulo 1, verso 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas, haja isso, haja aquilo, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. Então houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O João veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que as pessoas acreditassem na luz através de João. O João não era luz, o João era para que testificasse da luz, mas ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Quem é Jesus? É o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, que fez o céu e a terra, e a obra de Deus é crer nele, e quem nele crê não será confundido. Irmãos, quantas pessoas se perdem porque creem num Jesus que arruma probleminha daqui ou dali ou de lá. Mas nós precisamos crer que Ele é o autor da salvação. Ele é o bom pastor que busca as ovelhas que estão perdidas. Ele é o bom pastor que veio nos buscar. Agora tem uns probleminhas, eu não queria entrar muito nisso, mas verso 39, João 9:39. Jesus disse: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que vejam se tornem cegos. Aquela turma dos fariseus que estavam ali ouvindo isso, começaram a dizer assim para Jesus: então a gente é cego? Volta no verso 39. Para os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Pergunta deles: a gente é cego? Resposta de Jesus, 41. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como vocês dizem que sabem tudo, conhecem tudo, vocês têm todo o aparato de conhecimento, e vocês... Então, já que é assim, o pecado de vocês permanece. É dizer em outras palavras, irmãos, que a obra de Deus é crer. Se você crer em Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Se você crer em Jesus, como diz a Escritura, as coisas continuarão acontecendo, mas você vai saber que no final dará tudo certo. Põe a mão no ombro do vizinho e diga: vai para casa ouvindo isto no seu coração. No final vai dar tudo certo. Vai lá no Salmo 46. Salmo 46. Olha que coisa interessante. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, diga aí, ainda que a terra se mude. Diga, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
Olha bem para o colega e diga: tem os ainda quês da vida. Fala bem alto. Tem ainda os ainda quês da vida. A terra balança para lá, para cá, as montanhas se abalam, as águas ficam bravas, perturbadas, os montes se abalam. Tem os ainda quês da vida. O Abacuque entrou nessa história. E o Abacuque disse assim: ainda que a figueira não floresça, e não haja no curral mais vacas, e lá na invernada as ovelhas já estejam todas arrebatadas, e as coisas estejam tudo difícil, ainda que o pé de azeitona não dê azeitona, ainda que o pé de uva não dê uva, ainda que não tenha nada, tá esquisito, ainda que, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Os ainda que são difíceis, e a gente fica naquelas fases. Primeiro, a fase da esperança, vai mudar. Depois a fase da conformação, já que não vai mudar, vou ficar. Depois a fase da murmuração, depois a fase do silêncio. E esses ainda que incomodam. Mas um dia Jesus chegou numa pequena aldeia, e foram encontrar ele lá, e a menina disse para ele: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E a resposta de Jesus: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Abraça o vizinho e diga: no final vai dar certo. Diga bem alto: no final vai dar certo. 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 Ainda que o mundo caia, no final vai dar certo. No final vai dar certo. No final vai dar certo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.